Bom dia, sétimo ano. Tudo bem, né? Também estou. Hoje, sexta-feira, como eu prometi, eu vou terminar de fazer as correções das páginas que ficaram para casa. E eu pedi que fizessem, né, a partir da página 15, e a gente vai dar continuidade aqui nessa aula gravada até onde a gente conseguir chegar. Então, nós paramos aqui, né, na letra B, porque substituímos uma palavra por pronome. Nós estamos estudando os elementos de coesão, a coesão textual, e isso evita a repetição de palavras, deixando o texto mais enxuto, com menos repetições. Então, para evitar a repetição, ao retomar um termo, vírgula, a fim de manter a coesão. O pronome empregado na segunda frase mantém a mesma função sintática da palavra plataforma? Sim, nós só evitamos a repetição de palavras, mas ele mantém a mesma função da palavra que ele está substituindo. Então, quando eu digo assim, a plataforma dá ao aluno ferramentas para desenvolver o seu potencial, aqui a plataforma é sujeito. Ela é o termo que se refere à plataforma. Do mesmo jeito que a plataforma é o sujeito, ela também será o sujeito da frase. Ela ajuda a economizar o seu tempo. Ela quem? A plataforma. Então, mantém a mesma função sintática. O pronome empregado na segunda frase mantém a mesma função sintática? Sim. Vírgula. O pronome pessoal ela, substituindo o substantivo plataforma, possui também a função de sujeito, certo? O pronome ela, substituindo o substantivo plataforma, tem também a mesma função. Só troquei, só evitei a repetição. Tem a mesma função de sujeito. Ao substituir a palavra plataforma por um pronome, o verbo mantém a concordância? Sim, né? Porque o pronome ela, igual a plataforma, são de terceira pessoa. Então, mantém-se o número e a pessoa. Número é singular ou plural? Pessoa é primeira, segunda ou terceira? Era a terceira pessoa do singular, continua com a mesma conjugação, o verbo na terceira pessoa do singular. Então, coloque, sim, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. O verbo concorda em número e em pessoa com o sujeito. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Abram aspas. Ela, fechem aspas, é um pronome feminino no singular. Ela é um pronome feminino no singular, vírgula. Assim como o nome, abram aspas, plataforma, fechem aspas, vírgula. Por isso, a concordância se mantém. Por isso, a concordância se mantém. Nas frases a seguir, os termos em destaque se repetem. Reescreva-as a fim de evitar essa repetição, empregando um pronome que mantenha a coesão textual. Letra A. Os alunos têm dificuldade em aprender determinados temas. Os alunos precisam descobrir suas necessidades. Quem precisam descobrir? Os alunos. Esse termo já não foi dito antes, né? Agora eu vou substituí-lo. Em vez de usar os alunos, eu posso usar um pronome pessoal do caso reto, que funciona como sujeito, que no caso é eles. Os alunos têm dificuldade em aprender determinados temas. Eles precisam descobrir quais são suas necessidades. Assim, a gente evitou a repetição de palavras. Os professores não deixam lacunas no aprendizado. Os professores precisam detectar os problemas. Quem precisam detectar os problemas? Os professores. Já foi dito antes. Então, aqui agora, você pode evitar essa repetição, substituindo pelo pronome pessoal do caso reto, eles, né? Eles precisam, os professores não deixam, o verbo se mantém, porque eu estou só substituindo uma palavra por um pronome, e esse pronome tem que estar condizente com o substantivo a que se refere na questão número e gênero aí também, né? Os professores, plural,
os professores, masculino. E o verbo na terceira pessoa do plural, como está os professores. Os pronomes empregados substituem os sujeitos da oração. Que função sintática esses pronomes exercem? Ora, de sujeito. Eles estão substituindo substantivos. A função sintática deles é só substituir, mas a função continua a mesma. Eles, de sujeito. Eu quero deixar bem claro que os pronomes pessoais, no caso reto, funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E os pronomes pessoais do caso oblíquo como complementos de verbos. Olha aqui. Leia a campanha do Ministério da Saúde para o combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, da zika, da chikungunya e responda às questões propostas. Elimine os criadouros do mosquito, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a sua família, verifique seu quintal e peça para os vizinhos colaborarem. Não basta só sua casa estar limpa. Essa luta é de todos nós. Um simples mosquito pode marcar sua vida. Um simples gesto pode salvar. Qual é o objetivo dessa campanha? Olha aqui, tanto que ele ensina a gente, a não deixar criadouros em nossa casa. Então, qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha é ensinar as pessoas a eliminar os criadouros do mosquito, e a evitar que ele se prolifere. Ensinar as pessoas a eliminar os criadouros do mosquito e evitar a sua proliferação, certo? Qual é o objetivo desse trecho na campanha? Não basta só sua casa estar limpa. Essa luta é de todos nós. Que se eu pensar só a minha casa, o criadouro que existe lá na casa do meu vizinho pode, proliferar o mosquito e ele vir atacar a minha família. Então, é uma forma de pedir que você também faça alguma ação social aí com os seus vizinhos, evitando, que esse mosquito não se prolifere, nem na sua casa, nem na casa do vizinho. Você colocou resposta nesse sentido? Então, o anúncio incentiva as pessoas a, além de cuidarem de suas casas, observar o seu entorno, pois a casa de seu vizinho pode estar cheia de criadouros e o mosquito criado lá, o mosquito que tem a chance de se criar lá, de se proliferar lá, pode vir atacar a sua família. Releia as frases a seguir e responda ao que se pede. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Lave-os. Lave-os não é mais pronome pessoal do caso reto. É pronome oblíquo. E pronome oblíquo, a gente vai aprender agora, não funciona como sujeito, funciona como complemento do verbo. Complemento do verbo, a gente fala objeto direto e objeto indireto, tá bom? Complemento do verbo. E os pronomes oblíquos, pessoais do caso oblíquo, são me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, certo? Os, as, lhes, se, si, consigo, e eles também substituem palavras repetidas, só que eles não vão mais funcionar como sujeito, eles vão funcionar como complemento do verbo. Qual é a função dos termos destacados? Qual é a função aí? A gente está vendo que eles têm a função de complemento dos verbos. Troque a água dos vasos das plantas aquáticas e lave-os. Lave quem? Os vasos de planta. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os. Deixe quem? Os sacos de lixo. Certo? Deixe quem? Quando a gente faz deixa o quê? Quando a gente faz pergunta o que ou quem,
a gente tem verbo transitivo direto e o complemento desse verbo é chamado objeto direto. Nesse caso, a gente tem o verbo transitivo indireto e tem o verbo transitivo direto. Aqui, lave o que é verbo transitivo direto. Deixe o que é verbo transitivo direto. Então, aqui, qual é a função dos termos destacados? A função desses termos é de complemento verbal, mais especificadamente objeto direto aqui. E qual é a sua classificação? Pronomes pessoais do caso oblíquo. São pronomes pessoais do caso oblíquo. São pronomes pessoais do caso oblíquo. Que termos os pronomes destacados substituem? Lá na primeira frase, lave quem? Os vasos de planta. Na segunda frase, deixe-os fora do alcance de animais. Deixe quem? Os sacos de lixo. Então, escreva para mim. Na primeira frase, vírgula, o pronome oblíquo substitui os, abram aspas, vasos de plantas, fechem aspas. Na primeira frase, vírgula, o pronome oblíquo substitui os, abram aspas, vasos de plantas, fechem aspas. Ponto. Na segunda, vírgula, os, abram aspas, sacos de lixo, fechem aspas. Ponto. Os sacos de lixo. No trecho a seguir, a expressão destacada pode ser substituída por um pronome oblíquo. Reescreva as frases fazendo essa substituição e os ajustes necessários. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tonéis e barris de água. Então, mantenha. Mantenha quem? Você. Lave quem? Você. Nesses dois casos, os verbos são verbos que denotam o sujeito oculto. Então, não tenho que substituir sujeito, porque o sujeito nem está aqui. Então, presta atenção. Lave semanalmente por dentro tonéis e barris. Esse termo é repetido. Esses termos são repetidos. Eu preciso substituí-los por um pronome. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Lave-os. Lave o quê? Os tonéis e barris. Então, escreva para mim. A primeira frase desse trecho fica igual. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Qual é a função sintática do pronome que você empregou? A função sintática é a de complemento verbal. Lave o quê? Os tonéis e barris. Então, o pronome oblíquo tem a função de complemento do verbo. Se eu quisesse especificar, que vocês já sabem, é o objeto direto. Indique o número 14. Indique os pronomes pessoais dos casos reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. Eu já deixei bem claro que pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes oblíquos funcionam como objetos, objeto direto ou indireto, tá bom? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhe, se, si, consigo, são complementos verbais. Eu não posso falar vi ela, eu tenho que falar eu a vi. Comprar a casa, comprar ela, eu vou comprá-la. Entenderam? Eu não posso usar pronome pessoal do caso reto para completar verbo. Pronome pessoal do caso reto é sujeito. Sujeito, o termo que pratica a ação. Então, aqui, encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Quem devem ser lavados? Os vasos de planta. Evitei a repetição. Eles devem ser lavados. Eles é o sujeito da frase.
Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os. Mantenha quem? Os sacos plásticos. Mantenha o quê? O quê? Os sacos plásticos, né? Então, em 2 é complemento verbal. Resposta. Na frase 1, vírgula, abram aspas, eles, fechem aspas, tem a função de sujeito. Na frase 1, vírgula, abram aspas, eles, fechem aspas, tem a função de sujeito. Ponto. Em 2, vírgula, abram aspas, os, fechem aspas, tem a função de complementar o verbo. Tem a função de complementar o verbo. 16. Leia as frases a seguir e reescreva-as, substituindo os termos repetidos por um pronome oblíquo. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. Veja, repetiu, garrafas. E eu vou fazer uma substituição aqui por um pronome oblíquo, que funciona como complemento do verbo. Mantenha, mantenha você, é sujeito oculto. Então, nem me lembro de sujeito, nem me lembro de pronome pessoal do caso reto. Então, como que fica? Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diariamente. Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários. E verifique-os. Muito bem, evitando repetição. Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. Entenderam? Para evitar a repetição da palavra dengue, que é feminina, nas frases a seguir, você pode substituí-la por um pronome. Reescreva a frase e responda às questões. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue é o primeiro termo que está falando, a primeira ocorrência dessa palavra na frase, ela se mantém. O problema são a partir das segundas, das terceiras, né, do que vem para frente que está repetindo. A partir da segunda repetição, a gente já tenta eliminar. Podemos prevenir a dengue acabando com o mosquito. Podemos prevenir lá. Agora, eu não vou usar apenas o pronome oblíquo seco, o pronome oblíquo a seco. Eu vou usá-lo com alguma interferência, nesse caso, do L. Porque quando o verbo terminar em R, em S e em Z, a gente tem que tirar o R, tem que tirar o S, tem que tirar o Z e colocar o L. Então, vou vender a casa, vou vender lá. Encontramos o anel, encontramo-lo. Fiz a tarefa de casa, fila. É estranho, mas é assim. Então, podemos prevenir lá. Reescreva tudo. Aqui na segunda parte, prevenir lá. Que pronome você usou, você empregou no lugar da palavra dengue? O pronome oblíquo a. Não, tia, foi lá. Não. A, o pronome oblíquo é o a. Mas quando tem verbos terminados em R, S, Z, aí que você vai acrescentar a ele um L. Mas o pronome continua sendo oblíquo a. Então, o pronome oblíquo a. Qual é a função sintática desse pronome? Você está cansado de saber? Pronome oblíquo exerce a função de complemento verbal. Prevenir o quê? A dengue. Prevenir lá. Continuando. O pronome refere-se a quê? É ele que está falando? É a dengue que está falando? Com quem eu estou falando? Ou de quem eu estou falando? De quê, né? Eu não estou falando desse assunto? Da dengue? Então, marca aqui. Número 18. Leia com atenção as frases e responda às questões a seguir. Chikungunya está relacionada à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia. Para eliminá-la, chikungunya, a doença, devemos reforçar as medidas para acabar com os criadouros de mosquitos. A que se refere o pronome em destaque? A doença chikungunya. A doença chikungunya.
Em que pessoa do discurso esse pronome está? Ela, chikungunya, doença, terceira pessoa do singular. Qual que é a função desse pronome? Pronome oblíquo tem função de complementar verbo. Então, a função de complemento do verbo. Eliminar o quê? A chikungunya. Então, complemento do verbo, mais especificadamente um objeto direto. Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus, que é uma palavra masculina, que substituições relacionadas a esse pronome seria necessário? Você faria trocar o lá por lo, não é? No vírus, não é masculino? Então, o vírus está relacionado para eliminar lo. Então, você substituiria o pronome oblíquo a por o. Escreva para mim. Seria empregado o pronome o. Seria empregado o pronome, aspas, o, fechem aspas, vírgula, na terceira pessoa do singular, vírgula, com a mesma função sintática. Com a mesma função sintática. Que é o quê? Objeto direto, complemento verbal. Entre parênteses, eliminá-lo. Número 19. Leia o trecho a seguir. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação na floresta Zika, em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Reescreva o trecho substituindo o Zika da segunda frase por um pronome. Então, vamos lá. Para diagnosticar o Zika, para diagnosticá-lo. A primeira parte você copia normalmente aqui que você substitui. Para diagnosticá-lo. Tira o R, põe acento no A, diagnosticar, lo. O pronome que você inseriu tem a mesma função sintática do termo substituído? Sim, não muda a função sintática, a gente só mudou a palavra para evitar a repetição. O pronome tem a função de complementar o verbo. O pronome tem a função de complementar o verbo, vírgula, a mesma função da expressão, abram aspas, o Zika, fechem aspas, ponto. A mesma função da expressão, abram aspas, o Zika, fechem aspas. O pronome se refere a aquilo ou de quem se fala, né? Se refere ou aquilo de, refere-se àquele ou aquilo de quem se fala. Eu estou falando do Zika, não com ele, nem ele está falando, né? Esse pronome concorda em gênero, número e pessoa com o sujeito? Sim, refere-se em número, gênero e pessoa com o sujeito, o Zika. Caso essa expressão fosse substituída por dengue, o que a gente falaria? O Zika é masculino, a dengue é feminino. Então, como que eu usaria ali? Para diagnosticá-lo, o Zika. E se é a dengue? Para diagnosticá-la. Eu vou dar continuidade aqui, na página 19, com a orientadora do SPE com você. Só um minutinho. Uma das principais funções dos pronomes em um texto é estabelecer, então, as relações de coesão e coerência, como eu falei há pouco, né? Eles retomam palavras, eles retomam expressões inteiras, eles retomam ideias, eles retomam informações, eles promovem a continuidade do texto, aquela sequência que o texto segue, flui, né, de maneira mais linear. E dessa forma, eles contribuem para que nenhuma ideia no texto fique solta, né? Eles formam uma unidade, contribuindo assim, então, para a coesão que eles ajudam a criar ali no texto, tá certo? Eu separei algumas atividades para a gente conversar
sobre os pronomes, e eu vou agora então colocar na tela para gente. Acompanhem comigo então agora a leitura desse texto, né? E na sequência a gente vai comentar as atividades referentes a esse texto, tá bom? Nós estamos trabalhando então a partir da página 19 do livro de atividades de vocês, certo? Pedro Bandeira lança o livro A Flecha Traiçoeira em março. Obra trata da questão da tolerância com a história de Aramirim e Iraré. O escritor Pedro Bandeira lança em março, mês no qual faz aniversário, o livro A Flecha Traiçoeira. A nova obra infantil do autor aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Os personagens, descritos como espertos e valentes, nasceram em tribos inimigas. Um dia, os dois se encontraram à beira de um rio. As ilustrações de A Flecha Traiçoeira foram criadas por Rogério Borges. A obra faz parte da coleção Pequenos e Sabidos, da qual já fazem parte 12 livros de Pedro Bandeira. Em 2016, 8 livros dele foram relançados, com revisão do autor. Desde a estreia com O Dinossauro que Fazia Au-Au, em 83, ele já lançou mais de 100 títulos. Juntos, eles alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Está no site da internet, né? Esse texto está no livro de vocês. É uma matéria, uma notícia, né? De 2017, certo? Então, vejamos agora o que nos é solicitado na questão 20. A gente vai até a questão 29, tá, pessoal? Qual é o objetivo do texto e onde ele foi veiculado, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto e depois a gente vai tentar entender, então, como os pronomes contribuem para a coesão e coerência desse texto, tá certo? Então, vejam lá, o texto divulga o lançamento do livro A Flecha Traiçoeira, do autor Pedro Bandeira, e foi veiculado no jornal JC Online, que pode ser essa matéria, inclusive lá na referência, na página anterior, né, embaixo do texto, tem lá, JC Online. Essa é a importância de nós sempre referenciarmos um texto, estarmos sempre atentos a tudo que o texto nos oferece para leitura, tá? A questão 21 vai nos perguntar, vai pedir, na verdade, que nós, então, depois de observar as características do texto, é possível afirmar que se trata de um texto de divulgação científica, de uma notícia, de uma reportagem ou de uma campanha publicitária. Ora, nós temos um repertório nessa unidade 4 que vai nos levar, obviamente, a marcar notícia, porque afinal é o gênero textual que nós estamos estudando, né? Tem as características de uma notícia, tem o título, tem a linha fina, tem o texto, né, mais conciso. Então, nós estamos trabalhando com uma notícia, certo? Passando agora para a questão 22, nós vamos reler o trecho que está aí na tela e indicar a função sintática do termo em destaque e depois indicar ainda qual expressão esse termo substitui. Então, o termo em destaque é eles. Lendo o trecho, desde a estreia com O Dinossauro que Fazia Au-Au, em 1983, ele já lançou mais de 100 títulos. Juntos, eles alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Então, indique qual é a função sintática do termo em destaque. O termo em destaque é eles. E a função sintática, então, é sujeito da oração, né? E substitui 100 títulos. Olha lá, eles alcançam a marca de 30 milhões. Então, esses 100 títulos, para a gente evitar a repetição de 100 títulos, a gente traz um pronome, tá certo? Eles alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Certo, pessoal? Então, tem a função de sujeito e, olha lá, eles alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Sintagma nominal, eles, né? Um pronome aí como núcleo do sintagma nominal sozinho, eles. Predicado, alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Certo? Fácil, né? Tranquilo. Então, seguindo. Na atividade 23, leia as frases a seguir e reescreva-as
eliminando a repetição da expressão o livro A Flecha Traiçoeira. O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. O livro A Flecha Traiçoeira aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Vejam aí que tem A Flecha Traiçoeira, duas vezes o livro A Flecha Traiçoeira. Não fica legal, conseguem perceber? Que a leitura fica truncada, né? Então agora a gente vai reformular essa frase, eliminando a repetição por meio de quem? De um pronome. Então vejam lá, o livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. Ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Certo? Melhor assim, né? Então, na questão 24, relendo as frases que você escreveu na questão anterior, então, as frases aqui da nossa resposta na questão anterior, a que conclusão você chega sobre o emprego do pronome pessoal do caso reto? E aqui eu vou trazer uma sugestão de resposta, de justificativa para isso, né? Esse pronome substitui o nome e funciona como sujeito da segunda oração, que é o que a gente já vem conversando aqui sobre a questão, a importância do pronome nos enunciados, nas orações, nos textos, tá bom? Então, esse pronome, a gente pode chegar à conclusão que ele vai substituir um nome, ele vai exercer a função de sujeito, que a gente já falou, né? Que é o caso, por exemplo, de ele. Olhem lá na frase que a gente criou, ele aborda a questão da tolerância, então ele passa a ser sujeito daquela segunda oração. Ok? Vamos para a questão 25? Então, vamos lá. Nas frases a seguir, os pronomes... Eu vou parando por aqui, tá? Não vai dar tempo de fazer tudo. Eu penso que a aula já está, né, na hora de terminar. Eu continuo pedindo para vocês que façam para mim até a página 24. Tá bom? A gente está estudando coesão textual e deixar bem claro que a coesão evita a repetição de palavras. Os pronomes pessoais do caso reto, eles substituem termos? Sim, mas eles continuam com a função do termo que ele substitui de sujeito, tá? O termo que ele substitui é um sujeito da oração e eles mantêm a mesma função sintática. Os pronomes oblíquos substituem palavras? Sim, mas eles vão substituir as palavras que funcionam como complementos verbais, que a gente fala objeto direto ou objeto indireto. Tarefa de casa, terminar aí, 20 a 24. 20 a 24 para terça-feira. Bom fim de semana, obrigada pela atenção e até mais.